Bem-vindos ao quinto episódio do Independente Químico. Hoje estamos aqui com o Cicinho, o cara que chegou no topo do mundo. Foi campeão mundial pelo São Paulo, jogou Copa do Mundo, jogou no Real Madrid, um dos maiores clubes da Europa, jogou com Zidane, Beckham, Robinho, Ronaldo Fenômeno, jogou na Roma, jogou na Turquia, foi eleito melhor lateral. Você conquistou tudo no futebol e depois do futebol você também continua com uma carreira brilhante como pessoa que assumiu a sua dependência em álcool e agora como comunicador. Obrigado, Cicinho, por estar aqui. Ô, Marcelo, beleza? Bom, eu que agradeço, né? Eu que agradeço por essa oportunidade. A gente está debatendo um assunto assim tão polêmico, né? Acaba se tornando polêmico, principalmente na minha área, né? Que é o futebol, mas de muita importância. Então é um prazer e sou um cara assim totalmente feliz, realizado. Você falou da minha história aí, da minha carreira, né? Então, graças a Deus, eu pude jogar em alguns times. Você jogou. Quero começar com uma. Na Libertadores de 2005, você arrebentou na semifinal contra o Palmeiras. Fez 2 gols nos 2 jogos. No primeiro jogo, você fez um golaço de esquerda muito longe. E depois você saiu para comemorar, foi até a câmera da Globo. Esse vídeo tem no YouTube. Você fala, pô, quero mandar um abraço para o meu amigo Zé Eduardo. Me conta, é Zé Eduardo o nome dele, né? Queria que você me contasse um pouco dele. Cara, foi na Libertadores em 2005, se eu não me engano, foi nas oitavas ou nas quartas de finais contra o Palmeiras, porque a semifinal foi contra o River, e eu estava com a Fiz seleção. confusão. Tá. Mas saíram os gols, o importante é isso. E foi assim, foi um presente de Deus, digamos, tanto para mim quanto para o Zé Eduardo, né? Porque o Zé Eduardo, quem não conhece a história dele, ele era um menino dependente químico que cresceu comigo, né? O pai dele me dava carona para ir treinar no Botafogo de Ribeirão Preto. Ele era de uma cidade chamada Guariba, passava por Pradópolis, onde eu morava, e me levava junto, porque eu não tinha condições de pagar ônibus, enfim. Então, sempre... E nós ficamos muito amigos, né? Eu dormia na casa dele, ele dormia na minha casa. Então, essa amizade se estendeu. E depois que eu comecei a jogar profissionalmente, acabamos distanciando um pouco, porque ele foi estudar e eu jogando futebol, então concentração. E quando eu me deparei, o Zé Eduardo era dependente químico. E aí, antes desse jogo contra o Palmeiras, a mãe dele me fez uma visita junto com o pai, falando dessa dependência dele, que ele estava numa clínica, e aquilo eu fiquei muito espantado. E aí ela falou, escreve uma carta para ele, para você incentivar ele, porque ele é São Paulino, ele te ama, cara, ele é super fã seu, e faz muito tempo que vocês não se falam, né? Ele se escondeu atrás das drogas. E aí eu fiz uma carta, e nessa carta que eu fiz foi falando para ele assistir o jogo contra o Palmeiras, que eu ia fazer um gol para ele. Mas a mãe dele falou, olha, assim, isso não vai ser possível porque lá na clínica eles têm horário para dormir. Então, jogo 9h45 da noite. Eles dormem lá 8h30 porque acorda muito cedo para trabalhar, para fazer os serviços diários da clínica. Só que nesse dia, o dono lá da clínica que ele estava se comoveu com a carta e liberou os internos assistirem. E aí acabou que eu fiz o gol e eu não sabia que eles estavam assistindo, eu não sabia, né? Que o dono tinha liberado. Então isso ajudou muito na recuperação, né? Ele viu que tinha pessoas que amavam ele, tudo. E o Zé Eduardo ele ficou muito tempo, né? Longe das drogas. Quando eu fui para a Turquia, eu estava no Muitos meu anos depois, né? muitos anos depois, né? Porque eu fui para o Real Madrid, fui para Roma. E aí, quando eu fui para a Turquia, coisa de 8 anos depois, 9 anos, eu recebi a notícia que ele teve uma recaída, ele subiu em cima da moto e sem capacete passou direto no trevo e veio a falecer.
é a seriedade do assunto. Mas ficou marcado. Eu pude, né, falar da minha mudança, da minha transformação para ele. Ele estava querendo se recuperar, mas a dependência química é um assunto que requer muitos cuidados, né? E infelizmente um jovem de 30 e poucos anos teve a vida ceifada por conta dessa dependência. É uma vigilância eterna, né? Não que eu não passo vontade de beber, não sinto mais, mas eu também não me exponho. Você vai a festa, a bar, ou você frequenta lugares onde todo mundo está bebendo demais? Como é que você se sente? Olha, Marcelo, assim, eu sou um cara que, onde eu vou, eu sempre estou com a minha esposa, né? Eu costumo falar que quando minha esposa está comigo, eu erro menos. Então, o que acontece? Tem os ambientes, né? Eu não vou deixar de ir num restaurante, mas eu também não vou num bar. A não ser que é um bar que tenha lá, que sirva um jantar, mas só que eu olho o ambiente. Por quê? Por que eu vou num bar com a minha esposa? Minha esposa não gosta de um bar, então eu prefiro ir num restaurante. Ao lado da casa dos meus pais, no interior de São Paulo, quando eu vou, eu preciso ir no bar comprar um refrigerante. Eu entro dentro do bar normal, peço um refrigerante, compro, saio, porque no interior tem muito disso, né? Aqui onde eu moro tem muita distribuidora. Então, você não vê pessoa no balcão bebendo. Mas eu não tenho problema nenhum com essa questão de recaída. Mas como você falou, nós somos ex-dependente químico. Eu sou ex-alcoólatra. Então, eu sei que para o ex-alcoólatra, meio copo basta. Então, para que eu vou? Então, eu não sou daquele cara que cai em uma cerveja sem álcool, que para mim não tem validade nenhuma, né? Eu sou um cara que tudo que eu fazia quando eu bebia, hoje eu faço tudo diferente. Então, eu não ouço música depressiva, por quê? O bêbado ele já está depressivo, ele ouve a música depressiva, ele se afunda ainda mais. Então, hoje, para falar a verdade, eu seleciono os ambientes que eu vou. E isso... As pessoas também? Oi? Pessoas que eram seus amigos da época que você estava doidão. Você Olha, consegue conviver? na verdade, assim, muitos se afastaram de mim pela minha conduta de vida, né? Hoje eu sou um cara cristão, né? Eu tenho um cargo na igreja onde eu congrego, eu prego a palavra de Deus, eu prego sobre o evangelho. Então, para muitos isso assustou, porque foi uma transformação de vida. Eu era um cara que tinha 100, 200 pessoas dentro da minha casa, bebendo e comendo às minhas custas, né? E depois que eu parei de proporcionar isso, automaticamente muitos se afastaram. Mas quando eu recebo convite para ir na casa dos meus amigos, eu vou, se eles tomam cerveja, eles tomam a cerveja deles, e eu bebo meu refrigerante ou meu suco. Se eles vêm na minha casa, eles vão beber o refrigerante e o suco que eu bebo, porque eu não ofereço. Eu estou hoje dentro de um centro esportivo. No centro esportivo que eu tenho aqui tem um salão de festa. Uma das maiores lutas aqui é para alugar o salão de festa, porque o salão já fala festas, então todos querem trazer bebida alcoólica e eu não permito. Então aqui eu só faço evento, aniversário de criança, ou aniversário de adulto, que não tenha álcool. Por quê? Eu sei o que o álcool fez de ruim na minha vida. Então o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então adotei esse radicalismo. Mas eu não tenho problema nenhum em chegar no lugar, a pessoa está fumando, bebendo. Se eu ver que o ambiente não é para mim, eu saio. Como é que você começou a beber? E fumar também, que eu fiquei impressionado que você chegou a fumar 2 maços por dia em algum Eu momento da fumava carreira. durante 11 anos, eu pitava mesmo. Como é que você corria, Cicinho? Cara, não sei, meus amigos falavam assim, cara, mas você fumava? Eu falava, não, eu fumava só quando bebia, mas bebia. Eu bebia Bahia, né? Eu também. É assim, eu costumo falar, Marcelo, e é muito bom a gente alertar para isso, porque as pessoas falam, não, um copinho, um cigarrinho, uma carreirinha, um cigarrinho de maconha. Eu nunca cheirei, nunca fumei maconha, e nunca cheirei cocaína.
Mas já me ofereceram, eu nunca tive coragem, até porque eu tinha aquele ponto de interrogação do medo de cair no exame antidoping e denegrir a minha imagem. Mas o álcool e o cigarro, eu comecei o quê? Com um copinho. A cerveja, os caras falavam assim, ó, toma um copinho. E eu com 13 anos, eu falava, não, é 13 amargo demais. anos? 13 anos. Aí eu falo assim, é amargo demais. Eu falo, mas segura um pouquinho de limão com sal na boca e vira. Eu falo, nossa, não é que... E aí foi. O cigarro foi acendendo o cigarro para mim. Igual, acende aí para mim. Aí você engasgava. Depois já não engasgava mais. E aí o cigarro me dava um barato junto com o álcool. Então foi tudo com... O álcool começou com o primeiro gole. Me tornei alcoólatra. O cigarro, o tabaco, com o primeiro tragado, me tornei um fumante. Então, muitos caem nesse engano. Eu consigo me controlar, tomar uma, duas cervejas. Cara, eu, sinceramente, eu não acredito nisso, não. O cara pode segurar uma, duas cervejas durante o dia, mas põe ele numa festa para você tomar um, dois copinhos. Complicado. É Vai, complicado. o cara vai tomar zilhões, É entendeu? Aí complicado. no outro dia tem ressaca moral. Outra, você pode bater um carro, você pode acabar, destruir uma família. Então, eu não aconselho álcool para ninguém. Na minha opinião, né, não é nada estudado, mas na minha opinião, o álcool é o, digamos assim, a dependência mais cruel que tem, porque o álcool é perigoso, porque o álcool te induz. Você não vai ver o cara cheirando uma cocaína, fumando uma maconha, se antes não tiver consumido álcool. Porque ele precisa de algo que tira ele, né, que dê coragem a ele, e o álcool dá esse poder, né? Então, é muito perigoso, e eu não aconselho, não. Você, na sua família, os seus pais beberiam? Você tem alguém alcoólatra na sua família? Você viu esse ambiente dentro de casa? Não. Cresci numa família extremamente católica, meus pais, né, meu pai e minha mãe, ministros da Igreja Católica, meu pai dava curso de casamento na Igreja Católica, eu até meus 13, 14 anos, até os 13 anos, auxiliava meus pais a limpar a Igreja Católica, né, eu sempre estava lá com eles, então fiz catecismo, fiz crisma, tive uma infância assim de uma educação espetacular. E meu pai sempre falou: nunca coloque cigarro na boca, nunca coloque álcool na boca. Meu pai, na vida toda, nunca bebeu. Meu pai, antes de eu nascer, ele era fumante, ele fumava 2, 3 maços por dia. E aí, quando minha mãe não podia mais ter filhos, porque poderia ter complicações, e ela escondeu a gestação minha até os 7 meses de idade, até os 7 meses, né, no caso, de gestação. E porque usava aqueles vestidão largo, ela trabalhava na olaria fazendo tijolos. E quando ela passou mal, aí meu pai falou: olha, o que foi? Aí ela falou que estava grávida, e meu pai falou: então a partir de hoje, o dinheiro que eu gasto em cigarro, eu vou guardar para o meu filho que vai nascer, que eu quero que seja o único que não precise pegar no pesado, né? Quero investir nos estudos dele, no futuro dele. Então, meu pai, da noite para o dia, parou de fumar, guardou o dinheiro, no entanto que dos 6 irmãos, eu fui o único que nunca trabalhei. Futebol é trabalho, tá, gente? Mas nunca peguei no Você, pesado. você era profissional com 17, né? Foi isso? Com 17 anos, eu me profissionalizei. Mas muita pressão. Você acha que isso foi um componente que te ajudou, te ajudou, entre aspas, né? Potencializou a tua necessidade de beber? Não, assim, não foi nada ah, tipo, me incentivaram. Não, foi decisão. Ninguém colocou arma na minha cabeça e falou: se você não beber, se Sim. você não fumar, entendeu? Eu tive a vontade, o desejo e acabei provando e gostando. Né? Então, não tinha pressão. Com 13 anos, você vai ter pressão do quê? 13 anos, eu saía com R$ 2 no bolso. E aí, eu para pegar um barato, eu precisava o quê? Eu falava: bom, dá para tomar uma cerveja de garrafa, os outros R$ 1 eu tomar 2 doses de conhaque, ficava doido, igual o Batman. Mas então Entendeu? já era, você já tinha o hábito, não é que você experimentou com 13, a partir dos 13 você já começou o Não, hábito. depois que eu provei o primeiro gole,
com 15 dias eu já tomava de acordo já, ué. E você gostava do barato, de ficar doidão, ou se apreciava o sabor? Porque era um menino pobre, feio, cheio de espinha. Então, e o álcool me trazia isso. Me dava o quê? Me dava um. Eu era um cara muito tímido, então me dava um poder de cantar uma garota, sei lá, de fazer coisas que sem beber eu não faria. E você Entendeu? comprava você conseguia comprar bebida menor de idade tranquilamente, né? A gente do Ah, Brasil. na época era muito fácil, era muito fácil. Até porque eu tinha amigos também de maior, né? Então, eles compravam e a gente bebia. E daí você foi mais ou menos rápido até o São Paulo, né? Você passou pelo Botafogo e foi para o Atlético, mas ser jovem, você chegou em 2005 e conquistou o mundo, né? Eu cheguei no São Paulo, eu assinei contrato com o São Paulo em dezembro de 2003. Aí joguei 2004 e 2005 foi o ano da consagração, né? Como é que você estava de bebida e de cigarro em 2005? Isso daí é tão interessante porque eu tive muito problema com álcool quando eu cheguei no Atlético Mineiro em 2001. No entanto que em 2001 eu joguei alguns jogos no Atlético Mineiro, era muito bem cotado para assumir posição de titular, enfim, todas essas questões. Só que aí em janeiro de 2002 o Leverkusen pediu para me emprestar, porque eu vivi uma vida de balada. E eu tinha um potencial, só que eles precisavam me tirar dali. Me emprestaram para o Botafogo do Rio, fiquei 3 meses, voltei, porque o Leverkusen caiu, né? E aí chegou outro treinador e pediu a minha volta. Aí eu voltei. Quando eu tive a possibilidade de ir para o São Paulo, eu pegava muito pesado com a questão de álcool e cigarro. Só que aí eu tive que fazer escolhas. E eu escolhi morar dentro do centro de treinamento do São Paulo. Então eu era controlado. Eu bebia quando, por exemplo, a gente jogava, tinha muitos jogos. Então, eu jogava na quarta-feira, eu bebia depois do jogo, na quarta e na quinta. Aí, na sexta, eu já não bebia, que, tipo, antecedia jogos, né? No sábado também não. Aí, no domingo, depois do jogo, eu já bebia. Então, eu consegui, né? Eu conseguia me segurar porque aí eu vivia muita pressão, substituir Cafu, Gabriel, Belletti, então era uma grande responsabilidade. E eu sabia que era uma oportunidade e outra. Eu cheguei no time que eu torcia desde criança, né? Tinha o Raí, eu tenho o Raí como ídolo, saiu do Botafogo, então eu saí do Botafogo de Ribeirão. Eu queria ser igual ao Raí, só que aí em proporções diferentes, né? Aí como lateral já. Então eu sabia que todos estavam me vendo. E aí, quando eu me tornei o Cicinho mesmo, campeão da Libertadores, campeão do mundo com o São Paulo, até aí eu consegui maquiar muita coisa. Aí depois que eu fui para o Real Madrid, aí a ilusão subiu completamente, eu já não consegui mais me esconder, até porque já não estava mais preocupado com a minha imagem. Então aí joguei no Real Madrid, depois fui para Roma, mas já não tinha Mas aquele prazer. durante o tempo de São Paulo, tinha algum um psicólogo, um psiquiatra, ou um jogador mais velho que te puxava, te dava algum tipo de toque? Não porque nós ali éramos um time que correspondia dentro do campo. Nós correspondíamos dentro do campo e era assim, quando você dá resultado dentro de campo, não existe cobrança fora. Não. Entendeu? A partir do momento que as coisas começam a sair fora do eixo dentro de campo, você começa dentro de campo, aí você começa a ser cobrado fora. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu não tinha essa vida noturna. Eu nunca fui um cara de gostar de ir para balada, boate, esse negócio. Eu sentava em barzinhos e ficava até 3, 4 horas da manhã, depois ia dormir e treinava. Então no São Paulo eu consegui me segurar bastante, por causa do peso da responsabilidade de vestir a camisa do São Paulo. Já em 2010, quando eu voltei, foi diferente. Quando eles viram que o meu rendimento dentro de campo
estava bem abaixo daquilo que eles esperavam, me chamaram para conversa. E aí, lembrando que em 2005, 2004 tinha psicólogo assim no São Paulo, mas 2010 foi onde me colocaram contra a parede, né? Eu não lembro o nome da psicóloga que tinha na época, mas sei que o Dr. Sanches estava fazendo parte, Marco Aurélio Cunha. E aí, quando me fizeram algumas perguntas, depois me chamaram, sentaram comigo e falaram assim, você é alcoólatra. E aí, não foi uma coisa que me assustou, cara. Não foi? Não, porque sabe quando você está por dentro, assim, gritando, pedindo ajuda, mas você não tem coragem de externar? Eu estava desse jeito. Eu estava desse jeito, porque eu saí, eu vim da Roma, eu abri mão de 50% do meu salário para voltar para São Paulo. Porque eu queria vir e encerrar minha carreira. E aí eu cheguei, vesti a camisa, e torcedor, tudo. Eu falei, não, eu preciso jogar pelo menos. Só que aí eu já bebia até em dia de concentração. Eu, para não fumar dentro do quarto, porque dava cheiro, meu amigo mandava para mim nos Estados Unidos aqueles fumos de mascar e eu punha assim na boca e ficava cuspindo, porque eu precisava de nicotina. Então, para falar a verdade, eu tirava aquele negócio só que eu chegava no vestiário, no estádio, praticamente. Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Você sabe dizer em que momento você deixou de ser um bebedor forte para virar alcoólatra? Você consegue mais ou menos determinar o período? Olha, assim, eu vi que eu era alcoólatra quando a cerveja já começou a não fazer mais efeito. Eu fazia o quê? Eu ficava no dia, à noite, bebendo, e, e quando se aproximavam os momentos, os horários de dormir, porque eu tinha que dormir pelo menos 1, 2 horas para poder ir treinar no outro dia, isso já aconteceu na Roma, eu precisava o quê? Eu precisava tomar um uísque, uma vodka, ou se não uma tequila, para me dar o grau mesmo que eu dormi bêbado. Porque a cerveja não me deixava embriagado. Aí eu vi que o Você negócio era foi, sério. você foi criando resistência, né? Precisando de doses maiores. Que é uma característica mesmo que caracteriza a dependência, né? A gente vai precisando de doses maiores, vai criando resistência. Exato. Mas também aí chegou um momento que, já no final, que eu já não conseguia mais beber cerveja. Então eu tomava 2, 3 doses e já ficava doido, né? Porque aí o corpo já. Então no início eu precisava de muito para poder me embriagar. Depois, pouquinho, eu já me embriagava. Você sabe a explicação disso? Não, não sei não, cara. Não sei. Para te falar a verdade, ó, teve vez que eu fui para o hospital que amigo meu me levou para eu tomar glicose, que eu via onça, eu via tudo preto e amarelo e falava que tinha onça. Eu estava variando, eu ficava doido. Para você, Agora, se com droga, eu fiquei lascado, meu. mas me diz uma coisa, você não pegou a época do celular? Você não tinha medo dos caras te filmarem, fotografarem bêbado em algum lugar? Cara, até no São Paulo eu tinha. Depois que eu fui para o Real Madrid, igual eu te falei, eu não saía para balada. Se fosse ali dentro, seria meus amigos. Então, eu não tinha essa preocupação. Não Se te... fosse nos dias de hoje, nossa, eu tava lascado. Estava lascado. Mas tinha Entendeu? grupo de WhatsApp no Real Madrid, você chegou a mandar bobagem lá no grupo do time? Porra, Na época, Zidane, jogou nada hoje. Você mandava não, na umas época, dessa, na lembra? época não tinha WhatsApp. Eu acho que na época era MSN, Messenger, um negócio assim. Não tinha Mas, grupo, né? não, mas a gente mandava, de vez em quando eu mandava foto assim, eu sentado em casa, os colarzão de ouro, cigarrão assim, a cerveja. Vocês que estão casados aí se lascaram. Porra, mas você mandava isso, os caras iam reclamar se você não corresse bem o dia seguinte, né? Mas eu corria, né? Eu corria. Cara, Entendeu? O que meu, o coisa meu terceiro, surpreendente. o meu terceiro ano de Roma que eu tipo meio que larguei mesmo porque eu machuquei o joelho pela segunda vez e o médico falou que
provavelmente eu não voltaria a jogar futebol. Então ali eu caí numa depressão forte, e aí foi onde eu me afundei mesmo no álcool. Nesses Aí outros que lugares. a depressão veio com esse fato, que é, claro, imagina a É, tristeza. na verdade, aí foi para eu descobrir mesmo que eu tinha, assim, depressão, porque um cara que bebe, como eu bebia na época no meu segundo ano de Real Madrid, não tinha concentração. Então, lá na frente, eu fui ver que eu vivia um quadro de depressão durante 10 anos. Né? O meu primeiro ano de Real Madrid, que eu não tive depressão, porque eu saía e convivi com aquele glamour, tudo, mas o segundo ano, que eu comecei a beber em grande quantidade, ali já começou uma vida depressiva, porque eu precisava gastar, eu precisava beber, eu me tatuava, então era uma coisa desenfreada, entendeu? Não tinha mais regras. A minha regra era o quê que eu colocava? Era dormir 3 horas da manhã, acordar 8 para ir treinar às 9. Você chegou a beber e se tatuar, fazer tatuagem bêbado? Sim, na Roma, quando eu escrevi o nome dos meus sobrinhos, eu tenho 9 sobrinhos, e escrevi o nome deles nas minhas costas, e desenhei uma Bíblia no meio, né, e o nome deles em volta. Aí foi onde eu bebi muito álcool, comecei a consumir álcool antes, chegou às 7 da noite, porque eu tatuei das 7h30 até as 3 horas da manhã. Então, eu fiquei sentado, abraçado numa cadeira assim, bebendo e fumando, e o cara tatuando. Aí, de vez em quando, o tatuador saía do lado de fora, fumava uma maconha, que ele falava que era para não tremer, e aí tatuando. Aí, quando eu já não aguentei mais, que era uma meia-noite, 1 hora da manhã, aí eu pedi para deitar. Aí deitei de barriga para baixo. Depois, passou 1 hora e meia, eu levantei, comecei a beber de novo. E aí saí dali e fui para casa beber, que no outro dia não tinha treino, né? Por isso que eu fiz. Aí não tinha treino, e aí bebi até umas 7h30 da manhã, dormi. Quando acordei era 1h30 da tarde, aí senti uma dor nas costas e tá igual uma tartaruga inchada. Aí eu falei, o que é isso? Aí meu amigo falou, não, você... Porque eu tinha, para eu dormir, eu bebi tequila, e tequila te dá amnésia, né? Você esquece, você fica bêbado que você não lembra de nada. E aí ele falou, não, que você fez tatuagem, assim, assim, assada, aí de manhã você bebeu em grande quantidade. E aí eu vi. Muito E louco. ficou boa? Cara, se fosse hoje eu não faria, não. Me arrependo de todas as tatuagens que eu fiz. De todas? Mas não tem umas que você fez sóbrio? Não, eu tenho 33 tatuagens no meu corpo. Digamos que 10 foi sóbrio. Tamo junto. Eu também tenho essa. Eu tenho uma aqui que era para ser uma planta carnívora. Meus amigos me tiram barato que é uma bexiga, que é um negócio. E ficou um negócio esquisito mesmo. Eu lembro, mas eu estava meio bêbado e o tatuador estava bêbado também. Então foi uma ideia genial que eu tive. Mas se você quiser, você consegue tirar no laser. As minhas não, olha aqui. Braço, Opa, tudo. coube o nome dos 9 sobrinhos, pelo menos, Coube o na quê? Bíblia? O nome dos 9 sobrinhos couberam É em na Bíblia? volta, né? A Bíblia está no meio. Você pode mostrar essa aí? Essa da Aí, Bíblia? será que a gente consegue aqui? A gente. Não sei se nós vamos conseguir aqui, não. Vamos tentar fazer uma proeza aqui. Peraí. Puxar o computador. Dá para ver alguns nomes Oh, aí? dá para ver. Puta, é grande, hein? É uma baita homenagem. Grande, tem mais para baixo e a Bíblia está mais embaixo. Porra, o negócio da ressaca moral é uma coisa desesperadora, né? Você se acordar e não saber bem o que você fez. É loucura, é loucura. Você pergunta o que fez, e aí vem a questão, né? Você já fica com medo de chegar no trabalho, eu falar, bom, eu vou chegar lá na Roma, o que será que eu aprontei? Será que saiu com a notícia? Então eu via diretor, eu já passava longe, que eu falava, você ficou sabendo de alguma coisa? Porque você não lembra o que você fez, né?
Sabe o que eu fazia às vezes? Que coisa deprimente. Eu acordava às vezes em casa, eu não sabia se tinha saído de carro, se tinha voltado de carro, não sabia nada. Eu pegava os bolsos da calça e tentava achar alguma coisa que servisse de dica. Um valet park de algum lugar, uma ficha de consumo de outra. Eu tentava mapear o que eu tinha feito à noite. Não lembrava de nada. Não, eu já, pra você ter noção, na Roma, uma vez que eu bebi tanto, que deu 8 horas da manhã, o meu amigo que morava, né, o irmão meu que morava comigo na Itália, me acordou e falou assim, você tem que treinar. Eu falei, não tenho condições. Ele falou, não, eu vou dirigindo, você vai tomando café, vai fazendo alguma coisa. Eu falei, eu não tenho condições, eu não aguentar parar em pé. Eu levantei da cama e caí. Aí qual foi a solução? Eu dei ideia para ele, ele ligou para o médico da Roma, e como era uma época que eu tinha muito problema com cálculo renal, ele falou que eu estava com pedra no rim, e que eu não estava aguentando levantar da cama. Aí o médico da Roma foi lá, eu consegui tomar um café e deitar na cama dele, liguei o ar-condicionado na tora, né? E estava muito frio em Roma, quando o médico chegou não entendeu nada, mas eu liguei para quê? Para tirar o cheiro de álcool do quarto. E aí o médico, o que foi assim? Eu falei, doutor, eu não estou aguentando de dor, pedra no rim, tal. E ele me deu uma injeção, né, uma Buscopan, para dilatar o canal da urina, para eu poder expelir a pedra, mas eu não tinha nada, era bêbado, e eu tomei uma injeção de graça, que eu não conseguia ir treinar. Então eu tive que mentir para o médico, né? E o médico era um senhorzinho, né? Faleceu há 3 anos atrás. Nem sei se ele prestou atenção que eu estava bêbado, eu não sei, eu sei que eu tomei injeção. Você já chegou a estimar quanto dinheiro você perdeu com bebida? Cara, não tenho noção. Não tenho noção porque quem cuidava das minhas coisas nessa época era minha irmã. Por exemplo, quando eu chegava no Brasil, eu não tinha, minha irmã não me dava dinheiro. Ela só ia em certos pontos da cidade que eu morava, em Pradópolis, e falava, olha, se o Cicinho pegar alguma coisa aí, vocês me avisam, não deixa de pagar nada para ninguém, se ele for consumir, tranquilo, e no outro dia eu venho e pago. Então, minha irmã fazia desse jeito, e como eu ficava muito dentro da minha casa... Ela fazia desse jeito para cuidar porque ela sabia que você estava com um problema? Porque que acontece? Eu não... Senão eu liberava para todo mundo, né? Eu não, depois que eu ficava bêbado, eu ficava doidão, pagava tudo. E aí o que acontece? Aí chegou uma época que para eu não sair de casa, ela ia dentro da fábrica ali em Ribeirão Preto, comprava caminhão de cerveja e descarregava na minha casa. Aí quando eu chegava, tinha caminhão lá com 200, 300 caixas e eu ficava lá 30 dias bebendo. Deprimente. Muito deprimente. Muito deprimente. Essa era a minha vida. Hoje eu vejo porque hoje eu viajo com a minha esposa, com meus filhos. Falo, cara, eu podia tanto naquela época pegar, né, uns amigos, assim, uns 4, 5 amigos, vai para os Estados Unidos, né, vai para Disney, sei lá, vai para Punta Cana, vai para o México, mas não, eu nunca curti isso. Minha curtição dos meus amigos era ficar 30 dias dentro da minha casa bebendo e comendo churrasco. Esses amigos aí, esses que estavam na cachaça, algum desses continuou seu amigo? Os mais bebedores, mais pesados? Na verdade, todos ainda nós temos contato. Inclusive, um deles comprou a casa que eu morava, né? Comprou a casa que eu morava e porque falou, cara, aqui foram os melhores dias da minha vida e outra. Ele é um cara muito bem sucedido, né? Tá muito bem, empresário, responsável, mas assim, de conversão foram 3 amigos, né? 2 de Ribeirão, meu ex-fisioterapeuta, um outro amigo, Leandro, e o Raius, que é o que morava comigo. Esses se converteram e esses não bebem mais. Mas os meus outros amigos, eles consomem ainda, mas tem a responsabilidade deles como empresário. Tem responsabilidades? Nessa sua turma, ninguém foi... porque, assim, os caras tinham uma vida que eles moravam na cidade. Eu vinha 30 dias, então 30 dias não destruía, né?
É difícil entender. Eu perguntei, eu fiz uma entrevista com um psiquiatra excelente, especialista em dependência química. Eu perguntei para ele: a gente nasce alcoólatra? Ele falou: não, a gente não nasce. A gente pode ter uma predisposição genética, em geral, existe alguma predisposição, mas é fruto do meio, dos hábitos. Quanto mais cedo começa, pior. E tem gente que nunca vai desenvolver. Porém, também, você não precisa ser dependente para causar prejuízos, né? O cara bebe demais e bate o carro, bebe demais e bate na mulher, ou briga no trânsito. Quer dizer, essas coisas acontecem muito, são prejuízos do álcool, mas que a maior parte vem do bebedor mesmo, não de nós alcoólatras. Não, tipo assim, a fama ajudou muito nessa questão da dependência, né? Porque eu achava que para ser o cara eu tinha que beber, entendeu? Então, eu falava, não, quero mostrar que eu sou o cara. E aí depois eu vi, não, todo mundo bebe. Eu falava, então se todo mundo bebe, eu quero fazer algo diferente, eu vou fumar. O jogador que fuma, eu fumo, entendeu? Então, sei lá, o que dava um ar de poder, né? Uma coisa ridícula, mas que muito ser humano gosta disso. E eu gostava de ser o diferente no meio de todos ali. Daí, em 2005, você chega no São Paulo e é diagnosticado. E você também 2010. chegou 2010, na sua volta, verdade. Você daí, acho que daí você se encaixa num padrão ali de você chegou no fundo do poço, né? Pelo menos emocionalmente você estava destruído, né? Pelo que você falou, que quando te diagnosticaram e falaram que você precisa se tratar, você quase que agradeceu. Não, sim. Literalmente no fundo do poço. Um cara totalmente bem sucedido financeiramente, estabilizado, bem sucedido dentro dos campos, mas como pessoa, como ser humano, destruído, cara. Destruído. Eu ali, se eu morresse, não ia estar nem aí, sabe? Tinha dia Você que eu estava não. tomando algum remédio para depressão? Nada. Você não Não, tinha ido ao médico? não, porque até então você não sabe que você tem. Para estar tudo normal, você está com dinheiro, as contas pagas, você está empregado. Você bebe, por quê? Porque é top beber. Você não sabe que você está com depressão. Entendeu? Mas você não estava bebendo feliz, né? Não é que, Não, opa, tô. não, eu não acordava feliz. Depois que eu estava bebendo, estava tudo legal porque eu já estava rodeado de pessoas. Então eu acordava querendo morrer. Entendeu? Eu acordava e falava, gente, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu falava assim, aí eu pegava uma cerveja e já bebia. Pegava uma pinguinha e já bebia. Aí eu falava, não, então vou começar tudo de novo. Aí já começava, pegava um cigarro, acendia. Então já começava tudo de novo. Então não dava tempo para pensar. Eu acordava e ia treinar. Depois que eu treinava, eu fazia a minha rotina de bebida. Né? Então, era uma Mas em vida 2010 começou, a coisa mudou, né? Você começou a. Aí, quando descobriu, né, quando me falaram da questão do alcoolismo, e aí o Marco Aurélio, o Dr. Sanches e a psicóloga na época falaram assim, sim, quantos copos de chope você consegue tomar? Aí eu peguei e falei assim, quanto que vocês acham? Ele falou assim, a gente não sabe, eu preciso ouvir da sua boca. Você consegue tomar 5 copos de cerveja e parar? Eu falei, não. Eu falei, se eu tomar 5, eu preciso tomar 50. Eu falei, eu não tomo para ficar alegre, eu tomo para ficar bêbado. Eu preciso ficar bêbado, senão eu não consigo dormir. Tem insônia, tal. Aí eles falaram, cara, você precisa se tratar. E aí coincidiu de eu voltar para Roma. E quando eu voltei para Roma, aí eu conheci minha esposa. Entendeu? Então, e aí o Marco Aurélio Cunha perguntava, o Dr. Santos perguntava. E aí, o que acontece? A minha recuperação não foi através de clínica, né? Eu respeito muito a questão de clínica, mas o vazio que eu tinha dentro de mim era o vazio espiritual, né? Eu conhecia Deus, eu
tinha um relacionamento com Deus, mas não sabia da importância dele na minha vida. E aí, quando eu conheci minha esposa, evangélica, ela falou, olha, a vida, o estilo de vida que você leva não é para mim. Aí eu falei, não, então tá, o que você quer? Ela falou assim, não, vamos na igreja, e aos poucos você vai se libertando disso. No tanto que eu ia na igreja, eu saía da igreja, sentava no restaurante e virava uma cerveja. Aí eu falava, E aí eu falava, eu preciso de um cigarro. Aí fumava um cigarro e conseguia, porque ela falava, se você fumar e beber, eu não vou te beijar. Aí eu falava assim, não, então tá. E aí despedia dela, ela ia embora, e aí eu conseguia lutar contra esse desejo. Aí quando Deus falou profundamente no meu coração, eu vi que a importância de um relacionamento com Deus é um relacionamento íntimo, né? Você precisa ouvir mais. Então eu sabia que para ser feliz eu não precisava de cerveja, não precisava entrar numa Louis Vuitton e gastar 20 mil euros, não precisava fumar 2 maços de cigarro, que para eu ser feliz era só o quê? Era só cuidar de mim e entender o propósito. O propósito Deus me colocou o quê? Para jogar futebol. Deus me colocou o quê? Para testemunhar tudo que eu vivi. Então, quando eu entendi isso, eu consegui me libertar completamente. Então, um cara que teve aí dos 13 anos aos 30 anos bebendo, eu com 6 meses eu me libertei completamente assim do desejo de beber e de fumar. Porque até o Impressionante. quinto, sexto mês eu olhava e eu, às vezes eu tinha o desejo ainda de beber e fumar. E o cigarro também, porque o cigarro é uma droga poderosa, né? Difícil de largar. Exatamente. O cigarro, como que eu consegui largar o cigarro? Mudando os hábitos. Eu tinha hábito de tomar um café e fumar, ir no banheiro fumando, depois do almoço fumar, depois do jantar fumar. Então eu comecei a mudar os hábitos, né? Quando eu acordava, eu já não ia no banheiro. Eu escovava os dentes, segurava as necessidades para depois. Eu comecei, sabe, mudar minha rotina. O que eu fazia nos horários de fumar, eu mudei. Então, eu almoçava, já pedia uma Coca-Cola e virava lá no gargalo. Então, aquilo Isso ali já me... sem ninguém te dar essas dicas, você foi intuitivo? Eu fui lutando contra mim mesmo. E, lógico, me alimentando espiritualmente. Teve vez de me vir um desejo, assim, incontrolável, aí eu pegava isso daqui, ó. A Bíblia. Pegava a Bíblia e abria e começava a ler. Começava a ler. E aí o desejo, e aí começava a escorrer lágrimas, eu falava, Deus, me ajuda, senão... E aí, consegui me libertar. Você daí trocou a compulsão? Você começou a comer doce? Porque você fumava e bebia bastante? Acho que você também, com compras, tinha uma leve tendência compulsiva, não tinha? Tinha, não, para falar a verdade, nem todas as áreas eu tô curado, porque eu gosto de comprar até hoje, mas Não, a gente a sobrevive do mulher jeito não que dá, libera, né? Calma. a mulher não libera como antes, né? Antes eu, digamos, eu não tinha passarinho para dar água, então hoje, com muitos filhos, a gente acaba tendo que mudar as prioridades. Mas hoje, por exemplo, eu como bastante doce. Como bastante doce. É que quando você fuma e bebe, você não sente o gosto dos alimentos. Né? Eu com E um nem mês e interessa, meio. mas você se interessava em comer, porque, por exemplo, eu ia em churrasco, eu estava interessado na cerveja gelada, que se dane a picanha, a linguiça, o caceta. Eu queria beber. Daí não estava Não, nem. então, esse é um dos maiores problemas. Quem bebe não come. Por quê? Você está com aquele negócio na cabeça. Se eu comer, vai me estufar, eu não vou conseguir Vai beber. ocupar espaço, vou gastar espaço com comida. O alcoólatra, o bebedor, ele não come, ele petisca. Então, eu É. petiscava uma carninha, um arrozinho e feijão, eu comia só um pouquinho, entendeu? Às vezes comia um macarrãozinho. E na Itália, você já não tem esse hábito de comer em grande quantidade. Então, eu pegava uma mussarela de búfala ali com uma brusqueta e já estava suficiente. Já forrava o estômago, como a gente fala, né? Depois descia a lenha na bebida. Eu nunca fui
Aí depois, um mês que eu parei de beber, que o cigarro, assim, a nicotina, digamos que deu uma trégua no corpo, aí eu sentava para comer, eu falava, gente, que delícia, sabe? Tomava um refrigerante, sentia o gosto do refrigerante, tomava um suco, sentia o gosto do suco, porque até então, você não, quando você fuma, você não tem o gosto. Você aprendeu a cozinhar depois de beber, depois de parar de beber? Nunca nem passei perto. Sei fazer um macarrão, fritar um ovo, ferver um leite, mas só para aí. Você criou, além de frequentar a igreja, você tem que outras coisas da sua rotina hoje te ajudam a manter a sanidade? Você pratica esportes? Não, pratico. Eu tenho um centro esportivo aqui, né? Que tem uma academia, tem escolinha de futebol. Então, um centro esportivo aqui que a gente forma atletas. Eu tenho um compromisso na minha igreja, né? De quarta e domingo. E tenho trabalho de segunda-feira no SBT, onde eu vou segunda e volto na terça. Mas, assim, a família me preenche. O relacionamento com Deus me preenche. Então, hoje eu não tenho uma vida ociosa, não. Hoje, se eu acordo e falo assim, cara, não estou com vontade de fazer nada, só assistir televisão, eu vou e faço. Entendeu? Sem problema nenhum, se os filhos deixarem também, né? Porque eu tenho Ah, meus filhos, cara, é mais rápido que o Messi e o Neymar junto. Então, não tem como ter uma vida tranquila. você acha que tua carreira teria sido muito diferente se você não tivesse bebido? Você perdeu coisas por causa da bebida? Eu não digo que eu perdi, na verdade eu deixei de ganhar. Né? Sim. Isso sem sombra de dúvida. Até porque hoje eu tenho 41 anos e eu tenho um porte físico que eu poderia ter jogado até, digamos, 38, 39 anos, pelo porte físico que eu tenho. Mas o álcool me acarretou muitas lesões que, por exemplo, no joelho esquerdo eu não tenho cartilagem, devido ao desgaste de treinamento, de noite sem dormir, tudo isso acarreta. Se você não for atleta, a sua carreira é abreviada. Então, uma das coisas que eu mais me arrependo é isso. Se eu tivesse tido uma vida diferente fora de campo, com certeza minha carreira teria sido um pouco mais longa e eu teria tomado decisões mais sábias, digamos assim, né? Porque foram muitas decisões erradas que eu tomei na minha carreira e, e acarretaram muitos problemas. Então, uma delas foi o quê? Foi me entregar o álcool e que me tirou o prazer de jogar futebol. Então, me arrependo de muitas coisas. É difícil. Você conquistou tudo, né? Você jogou a Copa do Mundo, você arrebentou na final da Copa das Confederações, você foi campeão do mundo, Real Madrid, Roma. Na Turquia você foi bem, né? Quer dizer, evidente que você teve uma carreira de muitíssimo sucesso. Você. A questão é essa. Eu ganhei muita coisa, mas eu usufruí de pouco, né? Eu nunca fui um cara de comemorar título. Acabava, que nem em São Paulo, eu fui campeão da Libertadores, nós fomos para o restaurante, depois que saiu dali, eu fui para minha casa e enchi a cara. Entendeu? Não tinha... Mas você vai carregar isso o resto da vida, né? Esse título. Não, eu sou um cara totalmente curado. Eu sou um cara totalmente curado quanto a isso, né? Até porque pedir perdão para meus pais, para meus irmãos, para meus amigos, né? Se eu causei algum mal a eles, mas eu poderia ter curtido com muito mais prazer, né? Porque também nós não podemos ser ignorantes, hipócritas em falar que não é uma vida, não dá prazer, né? Essa questão de vida de balada dá, mas é momentâneo. Então isso que é o perigoso. Agora a família é para ser eterna, né? Então meu pai infelizmente faleceu há um ano e meio e direto eu pedia perdão para ele porque meu pai queria somente o meu filho, eu te amo, pai, eu te amo e eu não falava, eu preferia ficar bebendo do que ter um tempo de férias com meu pai. Então, isso é complicado. Mas você conseguiu ter. Ele conseguiu te ver sóbrio, né?
Você está mais de 10 anos, né? Isso é verdade. Estou com 11 anos, 11 anos. E por que você decidiu sair do anonimato, assumir e levantar essa bandeira? Mas já, para falar a verdade, cara, eu não sei. Quando cheguei no Brasil, eu fiz uma entrevista, na época, eu acho, com a Record, com o Benji, eu não lembro quem que eu fiz, e me foi perguntado isso e eu falei abertamente, porque o cara, quando não está mais no armário, digamos assim, como o alcoólatra tem a vida, assim, né? Porque o alcoólatra, se ele não se revelar, ele vai estar sempre dentro do armário, né? Ele vai estar naquele mundo dele. Então, eu falei abertamente. E como eu falei abertamente, eu fui julgado até pelos meus familiares. O meu pai achou desnecessário. Só que foi uma coisa que saiu espontânea. E quando eu falei aquilo ali, tirou um peso de cima de mim. Entendeu? Porque as pessoas tinham o quê? Viam o Cicinho na televisão, pô, Cicinho, tal, tal. Para eles eu era o Cicinho, mas no meu convívio eu era o pudim de pinga, o lixo, o cachaceiro, entendeu? Na televisão eu era Cicinho, mas fora dela eu não era um cara derrotado. Então, quando eu falei, quando eu me senti totalmente assim, liberto disso, depois que eu dei conta que eu poderia ser o quê? Ser uma voz no meio ao deserto, digamos assim, né? Assim como Moisés. Então, acabou que eu levantei essa bandeira. E depois nós vimos o Jô, depois nós vimos o Maicon, depois nós vimos Thiago Ribeiro, tantos outros, né? Tantos outros. Falando, vi até jogadores assim mais velhos falando do problema com o álcool. Então, acabou que isso tem ajudado muitos jogadores. E isso é um assunto muito sério. É um assunto muito sério porque tem muito disso no meio do futebol. Não é só no Então, futebol, né? Você vê o Medina, e o Medina não tem problema com bebida, mas quando a gente fala de dependência, ela é muito comum estar associada a outras comorbidades, ou depressão, ou ansiedade, ou outros transtornos da mente. E a gente está vendo, né? Campeão mundial de surf, Medina, está fora, não está competindo porque está com depressão, quer cuidar da saúde mental. A gente viu na Olimpíada a melhor ginasta do mundo, aquela Simone Biles, que também não competiu tudo o que ela queria, porque não estava bem de cabeça. O Michael Phelps teve problema com droga depois o maior nadador da história. Quer dizer, as pessoas precisam entender, né? As pessoas, se eu e o Zé da Esquina temos problema, se o Cicinho, se o Michael Phelps, se vocês têm problema, imagina eu, né? Eu ou o Zé da Esquina. A gente tem que... É que as pessoas associam muito o quê? Quem tem dinheiro não tem problema. E a depressão não é assim. A depressão não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe posição social. Mas não é, eu sei, mas eu acho que as pessoas falam, tem dinheiro, meu enteado, ele fala, eu quero ser youtuber, porque ele acha o máximo ser rico e famoso. E eu tento muito falar, isso não te garante, não é mais legal ser feliz? Ele não entende, ele ainda hoje ele entende que rico e famoso é sinônimo de felicidade. Eu tento explicar, não, não Então, é. e eu achava também que depressão era coisa de frescurento, de riquinho e tal. Só que você não vê que você está entrando nela, cara. Você não... a depressão é muito traiçoeira. Ela chega assim, comendo pelas beiradas, começa aqui com um copinho, começa aqui com uma comprinha. E é isso. Quando ela pega... O bom, né? É que tem pessoas, né? Não estou falando só da minha pessoa, não, que nem essas grandes celebridades, né? Neymar agora, falando questão da seleção, que não sabe se joga mais na seleção, por quê? As pessoas veem que todos temos problema, né? Sim. E dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, mais problema você tem também, porque é mais conta para pagar, então não tem para onde correr. A pessoa, a única coisa que ela tem que ter em mente é o quê? Ela ser humilde a tal ponto de procurar ajuda. Isso não é demérito, não é vergonha para ninguém. Você abrir a boca e falar, olha, eu preciso de ajuda, entendeu? Eu preciso que me auxiliem, porque as coisas não dá. E foi o que eu fiz.
Foi o que eu fiz. E, graças a Deus, hoje sou um cara aí que por onde eu passo, eu prego o que eu vivo hoje. E prego para não viver o que eu já vivi, porque muitos estão caindo nessas armadilhas. Muitos. Parabéns, Cicinho. Eu já era seu fã, virei mais fã ainda. Valeu. Gosto muito Tô achando você um baita comunicador. Acho muito divertido você. O Benja e o Mano, eu conhecia eles do rádio. Há muitos anos que eu já segui o programa. Sou corintiano. Eu adoro o Sheik também, pô, eternamente grato. Mas acho vocês lá espetaculares. Você está ótimo. Parabéns pela sua nova carreira. Você tem muito talento nessa também. Obrigado, Marcelo. Na verdade, assim, foi um desafio para mim, é um desafio para mim, né? Eu recebi o convite do Benja e encaixou. É legal que nós estamos abordando o futebol de uma maneira assim mais descontraída, né? Não é aquela tática chata que o torcedor está cansado de ouvir. Não. Então, nós estamos abordando assim de uma maneira assim mais a linguagem do povo, a É a cara do linguagem SBT. e tá dando certo, cara. Eu estou feliz, renovei mais um ano, então Que vamos que legal. vamos. E vocês estão transmitindo um monte de campeonato, né? A Champions, né? A Champions. Champions e a Libertadores. O SBT comprou a Champions. Espetacular. Eu trabalhei no SBT. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu já tinha meu problema com bebida. Eu fui gerente de marketing. E foi um momento profissional que eu senti que a bebida começou a me atrapalhar mais. Eu lembro de ter perdido uma reunião num sábado, era um evento ali, porque eu tinha bebido demais. E aquilo me acendeu um alerta. Fui demorar ainda a entender a gravidade, a entender que eu era alcoólatra, mas foi lá eu comecei a perceber que não estava indo bem. A gente não tem cura. Você sabe que cura a gente não tem. Que se a gente voltar a tomar uma cerveja ou fumar um cigarrinho, estamos lascados de novo, né? Mas a questão é o seguinte, Marcelo, nós sabemos de onde nós saímos. Então, é somente a gente continuar acreditando. Eu falo com cura porque eu profetizo na minha vida sempre. Ó. Por exemplo, eu não lembro tem muitas coisas que eu não lembro. Eu não lembro quando eu bebia, não lembro quando eu fumava. Sinceramente, assim, apagou da minha mente, sabe? Às vezes que eu fiquei bêbado, esse negócio, eu não tenho mais memória do passado. Você tem noção? Eu tenho um filho que hoje tem 15 anos. Esse tempo atrás eu estava conversando com a minha esposa aqui, tal. Ela falou assim, não, porque quando você foi casado... Eu falei assim, nossa, é mesmo, eu já fui casado. Não que eu estou desrespeitando minha ex-esposa, nada disso aqui, não lembro. Era uma vida totalmente diferente. É outra vida. Eu sei o que você está falando. Então, assim... Aquele Cicinho Marcelo lá... Então, você é independente, por isso que eu creio independente químico, porque a gente não pode, tecnicamente, se a gente falar, sou ex-dependente, eu sou ex-alcoólatra, o médico vai falar, não tem cura, você será. Eu criei, mas pensando a mesma coisa. Não é mais assunto para mim, eu não penso em beber, sou casado, feliz da vida, pratico um monte de esporte, bebi outra vida. Eu sou independente, não lembro mais do bebê, quer dizer, lembro para não esquecer as cagadas, mas não faz parte mais da minha vida. Nós temos testemunho, temos história. Então, se é para ajudar a galera, vamos lá. Cicinho, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Você inspira muita gente. Espero que outras pessoas façam o que você faz. Muito obrigado. Parabéns. Te desejo tudo de bom. Valeu, eu que agradeço, Marcelo. Tamo junto aí, parceiro. Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho aí. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, meu.